concedido a alguns condenados por um decreto da Presidência da República, que é editado a cada ano, já que o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República conceder o indulto ou comutação das penas. E o que é a comutação? A comutação é a substituição de uma pena ou sentença mais grave por uma mais leve. Por exemplo, substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Lembrando que, nesse vídeo, falamos sobre o indulto, que é a extinção da pena e não uma substituição dela, tendo em vista que o condenado que cometeu certos crimes e que cumpre os requisitos especificados no decreto pode sim ter extinção de sua pena, conforme o artigo 107 do Código Penal, o qual trata da extinção e da punibilidade. Nesse sentido, uma vez que o indulto natalino tenha sido expedido, caberá aos juízes das várias execuções criminais analisar se os condenados realmente se encaixam nos requisitos e dar cumprimento à determinação presidencial. Valendo ressaltar que os juízes eles são obrigados a cumprir o decreto e a aplicar aos casos que se enquadram nos requisitos, expostos no decreto também. E sobre esses requisitos estabelecidos, eles podem ser tanto objetivos quanto subjetivos. Os critérios objetivos, eles geralmente estão relacionados ao tipo do crime, à pena do crime e ao tempo do cumprimento da pena. Para quem quiser saber mais sobre a execução da pena, tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso. Então, clica no card aqui em cima e você saberá mais sobre o assunto. Enquanto os critérios subjetivos, como falamos anteriormente, tendem a analisar a conduta do apenado no cumprimento da pena, diferente dos critérios objetivos. Lembrando que no caso do perdão humanitário e medidas de segurança, esses critérios eles não precisam ser observados. E aí, você está gostando desse conteúdo? Então já começa a curtir e a se inscrever para saber mais sobre temas de seu interesse. Depois de entender o que é o indulto, fica a pergunta: qual é o objetivo dele? Para responder isso, eu cito o professor Basileu Garcia, o qual diz que o indulto objetiva a correção de erros ou demasia do rigor da justiça, ou até premia o sentenciado exemplar, para quem a pena, antes do livramento condicional, já se mostrava manifestamente desnecessária, ou ainda para acomodar situações que normas penais inadequadas tornaram iniquamente gravosas. Por isso, é comum o indulto beneficiar indivíduos condenados por crimes menores, crimes culposos ou até mesmo os condenados que possuem bom comportamento, mulheres que possuem filhos recém-nascidos, pessoas com enfermidades graves, deficientes físicos e mentais e também vítimas de tortura, entre outros. Nesse sentido, a Lei 8.072, promulgada em 1990, também foi de grande auxílio para traçar uma linha sobre os crimes que de forma alguma poderiam receber esse benefício, pois ela passou a vedar a concessão do indulto aos condenados que cumprissem pena pelos crimes de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e por crimes hediondos. Outra coisa que se deve saber sobre o indulto natalino é que, apesar do termo, não existe uma data específica para ele ser concedido. Apenas por tradição, o decreto ele costuma ser editado próximo ao Natal, por isso chamamos de indulto de Natal. E embora não seja comum, já aconteceu dele ocorrer em outras datas, como no caso do presidente Itamar Franco, que editou o decreto de indulto 2 semanas depois de assumir a presidência da República, em outubro de 1992. Além disso, também vale ressaltar que o presidente pode optar por não editar o decreto, como decidiu o presidente Temer no ano de 2018. Por fim, concluímos lembrando que o indulto tem caráter coletivo, por isso não pode ser editado para beneficiar indivíduos ou grupos específicos de pessoas. Apesar que, no ano 2019, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto, o 10.189, que trazia concessão de indulto para grupos específicos ou policiais, os militares das Forças Armadas e outros agentes públicos do Sistema Nacional de Segurança Pública. Com razão, houve uma discussão acerca da possibilidade do presidente conceder o indulto a categorias determinadas de condenados, já que o indulto ele se trata de um perdão admitido pela Constituição Federal com caráter humanitário e coletivo, e não para grupos específicos, como o Decreto 10.189 concede. E apesar das acusações fundadas de inconstitucionalidade, o indulto editado em 2019 permanece em vigor.
Obrigada por acompanhar até aqui e não esquece de se inscrever para aprender mais sobre temas de seu interesse, de curtir e comentar o que achou. Para saber sobre esse tema e outros, você também pode me seguir lá no Instagram, @gerlaineroberta. O link está aqui embaixo na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!